Cara, você precisa se direcionar para esse caminho de adoração, sabe? Você precisa começar a andar nesse, o que eu vou falar na língua dos pentecostais, nesse manto. Vem para esse manto de adoração, porque adoração muda muita coisa na vida de um crente. Adoração faz muita diferença na vida de um crente. Obrigado, irmã. Não falte água na sua casa nesse período de seca de água. Quando falta água lá em casa, gente, nossa Deus, é uma guerra. Sai correndo para casa da avó para tomar banho, pega galão, né? Você está assim na casa de vocês, mas em casa é assim. Mas falando de adoração, voltando a falar sobre essa música, Deus já falou muito comigo com ela, sabe? Eu ouvindo em casa, você vai pro quarto, né? Igual Jesus fala, vai pro quarto, fecha a porta, vai orar. Aí é só lágrima, catarro e Deus trabalhando na vida da gente, né? Mas, irmãos, quem que gosta dessa música? Quando você ouviu ela a primeira vez, você ouviu ela quantas vezes depois, durante o dia? Eu ficava ouvindo ali umas 10 vezes na Verticampo ali, colocava ali o foninho, né? Eu tenho liberdade de trabalhar com o foninho, ouvindo ali um YouTube. Ficava ali no manto, aí o pessoal vinha falar comigo, eu estava lá em Nárnia, né? Com o Senhor. Bênção demais. Vamos ver aqui um pouquinho do porquê que eu acredito que essa música é uma música bíblica, sabe? É uma música para a igreja mesmo cantar. Essa série, irmãos, é uma série que, assim, ela fala muito comigo, sabe? Eu assisto lá de casa, até brinquei com o Luciano esses dias atrás, falei para ele que Deus te batize com fogo, irmão, não foi, Luciano? Eu vi o dia que ele pregou, né? Esclareceu a gente sobre essas coisas. E Deus fala muito comigo porque eu falo para Deis, nem tudo que a gente canta no meio evangélico é louvor. Louvor é um elogio a Deus, sabe? É dizer que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, é exaltar quem Ele é pelos feitos dEle. Sabe, nem sempre a gente canta louvores, né? E essa música, ela nos convida a elogiar o nosso Deus, sabe? Quando a gente pensa sobre a santidade de Deus, nós cantamos santo, santo, santo. Além disso ser muito lindo, isso é muito confrontador, sabe? Porque quando você diz que Deus é santo, você está querendo dizer que Deus ele é apartado de todo pecado. Sabe, Deus te convida para a presença dEle, para você o louvar, chamá-lo de santo. E ao mesmo tempo Ele vai transformando você também na sua santidade, sabe? Que às vezes tem, vamos dizer assim, níveis de santidade, né? Estou no processo de santificação. Você começa a adorar o seu Deus, a olhar para o seu Deus, você começa a ser moldado de acordo com aquilo que os seus olhos estão fixados, sabe? Quantas vezes nós fixamos nossos olhos em várias coisas e aquilo influencia a nossa vida, sabe? No tempo da Covid, cada momento era uma notícia de tristeza, as pessoas estavam com medo, colocava máscara. Hoje em dia quem aqui está de máscara? Se um vem de máscara, a gente já olha estranho, né? Olha que pessoa esquisita, está de máscara, por quê? Mas na época da Covid era normal, porque os nossos olhos, nosso coração estava concentrado nesse ponto, de cuidado, né? De não pegar Covid. Mesmo os jovens fortes, saudáveis, não tinham comorbidade, né? Com medo de pegar para não passar para os seus parentes, para que eles viessem, né, estar saudáveis. E quando você olha para o santo, para aquele que é santo, que é digno, aquilo também transforma quem você é. Aquilo também muda quem você é. Amém? Então, esse entendes o que cantas, santo para sempre, irmãos, nada mais é do que uma convocação para a gente olhar para aquele que é santo. Sabe, para a gente acalmar os nossos corações, nossos olhares nas demais coisas, que tiram um pouco a nossa ansiedade, que nos dão ansiedade, né? Muitas vezes, pessoas estão passando por um momento escolar, outras no trabalho, cada um tem uma situação. E essas coisas podem tirar a nossa paz. Mas quando você coloca os seus olhos no Senhor, o convite dele é descanso na minha presença. Amém? Irmãos, olha só. Toda a Bíblia, quando a gente lê, nós podemos ver por trás de todos os textos, de certa forma, Deus criando pontes para estar cada vez mais próximo de nós, sabe? No Éden ali aconteceu aquela ruptura e o homem e o Senhor se apartaram, né? Por conta do pecado. Mas a gente vê que ali mesmo Deus já dá uma solução. Vamos abrir lá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Daqui a pouco a gente entra na música, tá, gente? Gênesis 3. Deixa eu ver qual é o versículo aqui que fala sobre Deus falando com a mulher. Gênesis 3. Vamos no 13 em diante.
E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Né? Então, aqui a gente já vê que a mulher ela foi enganada pela serpente, mas o Senhor ele já tinha um plano, sabe? Ele já dizia, eu não estou achando aqui o texto, quem encontrar aí está melhor de vista aí encontrar, o Senhor falando que da mulher viria, acho que é seguindo, né? Então, 14, o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que todas a besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui o Senhor estava falando que o descendente da mulher iria restaurar essa conexão de Deus com o homem, sabe? Quando Jesus viesse, ele iria tirar todo o empecilho, sabe? Então a gente vê em toda a história que Deus ele buscando se aproximar de nós, mas como Deus é santo, santo para sempre, existiam alguns obstáculos, sabe, para isso acontecer. A gente vê ali no deserto, Deus vindo ali na Arca da Aliança. Era todo mundo que podia chegar perto da arca, gente. A gente vê a história de Uzá, né? Quando Davi recupera a arca, estão levando a arca de volta. E ali Davi alegre, feliz, estamos trazendo a arca. Aí um boi trupica lá, a arca vai cair, o que Uzá faz? Vai com o mãozão tentar segurar, né? Na boa vontade. Deus fulmina Uzá ali na hora. Não era qualquer um que poderia encostar na arca. Davi, ele fica temeroso. Uau, que isso? Ali ele já fica com medo. Ele fala: não, põe a arca na casa daquele Obed-Edom ali, larga ali. Depois eu vou ver o que eu faço. Deixou na casa de Obed-Edom a arca. Mas a arca era a presença de Deus no meio do povo. Mas nem todo mundo podia chegar. Podia encostar, podia estar pertinho, porque Deus é santo. Isso, de certa forma, criava ainda uma barreira. Existia ainda essa barreira entre Deus e nós. Mas os sacerdotes podiam chegar mais perto, carregar a arca. Outros podiam chegar à presença de Deus no Santo dos Santos, né? O sumo sacerdote. Em pecado, não. Quem nunca ouviu em cima de um altar aquela pregação de que quando o sumo sacerdote ia entrar no Santo dos Santos, amarrava uma cordinha na perna, com o sininho, e ele ia, né? Blém, 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 blém. Porque se tivesse em pecado, o sininho parasse, bum! Aí puxava a cordinha para fora, né? Traz o cadáver. Infelizmente, esse aí estava falando mal dos irmãos, fazendo fofoca. Pecado, irmão. Vou nem vir dos pecados pesados, não. Infelizmente, esse aí cobiçou a ovelha do outro. Falou: não, que ovelha gordona. Queria ter, não tenho. Pecado, irmão. Pecado simplesinho, já morria. Então, essa santidade de Deus, irmãos, ela exige de nós respeito, sabe? Submissão. Exige de nós temor, sabe? E a gente vê isso em toda a Bíblia. Passa um pouquinho mais à frente, vamos lá para o Novo Testamento. Eu vejo que Deus não aguenta, irmãos. Ele quer que a gente esteja juntos dele, porque isso é bom para nós, sabe? A vida eterna, estar junto de Deus é bom para nós. Deus não criou as coisas para se perderem, para morrerem, para se desfazerem, sabe? Ele criou para que elas venham viver, desfrutar, prosperar, se multiplicar. Mas o que o diabo propõe? Tudo o contrário, né? Estou dando motivo para um dia ser perseguido. Vamos pegar o exemplo da homossexualidade aqui. A homossexualidade é algo infértil. Deus criou o homem e a mulher, e o homem e a mulher se juntam e eles podem ter filhos. Eles multiplicam a imagem e semelhança de Deus, os homens na terra. Ali você pode discipular os seus filhos, ser o pastor da sua casa, ministrar a palavra. Qual que é a proposta da homossexualidade? O prazer acima de tudo. Vamos buscar o prazer aqui entre eu e um igual, e nós não vamos multiplicar a imagem e semelhança de Deus. Olha que triste, né? Mas não. Deus ele tem isso no âmago dele, de multiplicar aquilo que é bom, sabe? De espalhar isso. Você vê isso quando ele faz as plantas, né? A árvore que tem o fruto, tem a semente dentro do fruto que multiplica e tem outra árvore. Então, assim, esse princípio de Deus é possível a gente ver. E Deus não se aguenta e ele vem em carne para morrer por nós. A presença já estava na arca, poderia ficar ali, não. Ele veio morrer por nós. Né? João ele fala que Jesus ele tabernaculou entre nós. Isso é muito interessante. Né? Ele veio, os nossos corpos, na Bíblia existe a linguagem de que os nossos corpos são tabernáculos, né? Que nós habitamos essas tendas.
Para quem não sabe, tabernáculo é uma tenda. E João usa a linguagem de Jesus tabernacular no nosso meio. Ele veio andar no nosso meio. Deus entre nós. Cara, tem dia que eu tô lá em casa com o Saul e ele vem, papai, sobe na cama assim, aí deita no meu peito, fica quietinho assim, ouvindo o meu respirar. Eu falo, meu Deus, o que é isso? Que maravilha, é bom demais, sabe? Aí dá uma fungada no cangote dele, aí a barba passa no pescoço e ele já sai correndo. Bom demais. Eu fico imaginando João, que eles dizem que João deitava no peito de Jesus, né, e ficava ali, sabe, na intimidade. Já pensou você com a possibilidade de abraçar Jesus, dar um cheiro em Jesus, como diz o pessoal do norte, né? Vou te dar um cheiro, né? Jesus andando no seu meio. Se você pudesse pedir algo para Deus, o que você pediria? Em um dia, você poderia realizar em um dia. Sabe, eu pediria para voltar no tempo, na época de Jesus. Sabe, dar um abraço nele, um abraço. Sentir o cheiro dele. Sabe? Deus feito homem na terra, cara. Sem barreira, sabe? E a gente, pecador, muitas vezes, a gente lê na Bíblia os pecadores e ele chamando, vem. Igual o dia aquele pastor Vitão, é Vitão? Falou que Jesus era muito estratégico, né? Ele falou para Zaqueu, né? Como é que é? Convém jantar na sua casa hoje, né? Nossa, eu ia falar isso, Jesus, convém que eu te dê um abraço agora aqui. Vem cá, se eu não te dou um abraço, se eu não te dou um beijo agora, vem cá você ver. Sabe, hoje nós ansiamos o dia que o nosso Deus vai voltar, para a gente estar junto dele, cara. Sabe, gente, a gente tem que ter isso no nosso coração. Sabe, o evangelho é sobre salvar perdidos, é sobre muitas coisas sérias, mas é sobre você estar perto de Jesus. Qual que é a sua expectativa dentro da fé cristã, sabe? De você jamais estar, sabe, separado desse Deus. A eternidade é muito tempo, gente. É muito tempo, sabe? É parar perto de Jesus, sabe? Ficar olhando. Eu falo para Deise, eu fico imaginando na minha cabeça, sabe? Eu faço cenas mentais na minha cabeça, fanfics, dos irmãos entrando pelas portas da Nova Jerusalém, e eu vou ficar lá por último, né? Que eu não sou digno, mas eu vou ficar lá de longe olhando para Jesus, aquele olho assim, de querer abraçar, mas também de ficar longe, assim, meio que assim, cara, você me dá medo. Tipo um leão, né? É muito lindo. Se a gente pudesse abraçar ele, com aquela juba dele bonita, mas ele também é extremamente perigoso, né? O nosso Deus, ele inspira isso em nós, temor também, sabe? Eu tenho esse anseio no meu coração. Quando eu estou mais carnal, eu estou satisfeito com as coisas da terra. Mas quando eu estou aleluiado, eu falo, meu Deus, que dia que você vai vir, sabe? E como se não bastasse, Jesus ele morre e ele vai embora, e aí ele manda o Espírito Santo para habitar dentro da gente. Cara, Deus ele quer estar em nós. Essa santidade desse Deus santo para sempre, sabe, ela é algo que deve nos confrontar. Sabe, quando você canta santo para sempre, meu Deus, como isso muda a sua realidade, a sua vida, sabe? Quando você coloca os seus olhos no Senhor, isso transforma quem você é. Eu estava escrevendo a mensagem, nem comecei a pregar ainda, irmãos, mas quando eu estava escrevendo essa mensagem, Deus estava me confrontando, sabe? Fala, Luiz, você está tão longe, cara, tem mais, vem mais para dentro da presença, cara. Sabe, se aprofunda mais no tempo de leitura, de oração. Sabe, vem mais para dentro da presença, não fica com medo. É tipo Moisés, né? Que falou pro povo, olha, Deus vai falar com vocês, o povo não, a gente está com medo aqui. Não, gente, a gente precisa de pessoas que venham adentrar a presença de Deus, sabe? Ele é santo, mas nós devemos entrar confiadamente na presença, sabe? Igual maluco. Tem um cara, eu esqueci o nome desse irmão. Ele foi demitido do emprego dele e ele começou a orar o tempo de trabalho que ele tinha, 8 horas por dia. Ele ficou orando ali, ficava orando. Deus começou a revelar coisas para ele, falar com ele, aumentou a intimidade com Deus. Sabe, se tornou um grande avivalista. Depois eu vou buscar o nome dele, se eu lembrar, eu mando. Se eu não lembrar, vocês me cobram. Coisas assim, maravilhosas que Deus tem para nós nos dias de hoje, sabe? E às vezes a gente está tímido. Mas o começo dessas coisas maravilhosas é olhar o belo, é olhar o Senhor que é santo, sabe? É olhar o Senhor que é maravilhoso, que tem santidade, sabe?
quando a gente direciona os nossos olhares para essa santidade, para esse Deus maravilhoso, para tudo que Ele tem feito, cara, isso tem que nos mover. Nós não podemos estar tão longe do Senhor, apáticos, sabe, que a gente não consegue dar um movimento. Nós precisamos olhar para essa santidade de Deus. Quando cantar essa música, sabe, tenta degustar, sabe, o que ela quer dizer. Deixar ela mexer com você. Abra em Efésios, por favor. Efésios, não sei se é 5, deixa eu ver aqui que eu coloquei. Isso. Acho que eu já passei meio muito aqui. Efésios 5. Nossa, minha Bíblia dobrou aqui. Deu até uma dor no coração. Ah, não faz comigo não. Efésios 5, 18 e 19. Na verdade, no capítulo 4, Paulo está falando sobre a unidade da fé. Lá no versículo 17 ele fala sobre a santidade cristã é oposta ao costume dos gentios. Aí ele vai começar a falar do estilo de vida dos gentios, né? Começa a falar um monte de coisa. No começo do capítulo 5 ele fala sobre alguns costumes errados, né, que os gentios têm. Vamos ler do 5 em diante. Capítulo 5, versículo 1 em diante. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Olha só que coisa mais constrangedora. A gente não pode nem falar certas coisas impuras, cara. Tem certas piadinhas que são impuras entre, muitas vezes, os jovens, sabe? Que a gente fala para dar uma risada. Olha o que está escrito aqui. Nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Quem são os santos? São aqueles que são remidos pelo sangue de Cristo, né? Eu acredito que todos aqui são santos. Como convém a vocês. Faz uma análise aí na sua vida. Nem torpezas. Ou tenta colocar uma outra versão aí, fazendo um favor. Essa versão minha aqui, parvoíces. Coloca uma versão mais atualizada aí. Vamos no profundo aqui. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem piadas indecentes que não são apropriadas, mas em vez disso, pode ir. Porque vocês podem estar certos de que nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Então primeiro ele fala o comportamento e depois ele fala como que eu vou caracterizar quem tem esse comportamento. Imoral, impuro, ganancioso, idólatra. E esses não vão ter herança no reino de Deus. Vai. Ninguém os engane com palavras vazias, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Pode passar, a gente vai lá no 18. Portanto, não se associem com eles. Ou seja, volta. Portanto, não se associem com eles. O que isso aqui quer dizer? Que com quem eu estou associado, isso vai me impactar de certa forma. Por exemplo, vou pegar um assunto em específico aqui. Iago, o que você tem falado, pensado secularmente, ultimamente? Casamento. Deixa que me vem à mente aqui. Casamento. Se você começar a andar com o Iago vai falar sobre casamento com você. Algumas pessoas acreditam que o celular escuta a gente, né? Aí daqui a pouco vai começar a aparecer vestido de noiva para você no seu celular. Porque aquilo que você está associado vai começar a fazer parte do seu ideal, do seu coração, do seu mantra. Paulo está falando, nem se associem a eles. Olha que difícil, cara. Nossa, Luiz, mas eu preciso evangelizar, pregar. Olha só para você ver como que é complexo. Sabe? Aí vamos lá para frente. Onde que eu parei? Vai. 8. Vamos na sua linguagem, que a minha está muito antiga. Porque antes vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade.
e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Olha só, tem que expor a luz ainda. Pois é vergonhoso até mencionar as coisas que eles fazem em oculto. Tudo, porém, que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Agora entra na parte que eu quero falar com vocês. Vai, 18. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito. Gente, o vinho, eu até mandei um áudio sobre isso aqui esses dias atrás, depois a gente vai em 19, tá? O vinho é uma bebida que traz alegria, né? Mas a linguagem que ele está trazendo ali é um vinho que vem suspender você da realidade, né? Tem pessoas que têm algumas coisas no coração e quando ela bebe, ela coloca tudo para fora, né? Tem gente que chora, tem gente que ofende, né? Aproveita ali. Quando eu era secularzão do mundão lá, a gente ia nas festas, aí os companheiros que estavam ali sempre falavam assim: ó, vou beber, porque se eu beber eu consigo chegar naquela menina lá. E aí bebia, caía, não aguentava nem ir, a gente tinha que carregar ele embora para casa. Chegava nem na menina, não pegava coragem, outros conseguiam coragem, ia, fazia, colocava para fora o que estava no coração. A bebida, ela tem essa característica de te tirar da realidade, sabe? De tirar você da sobriedade. Agora nós estamos sóbrios aqui, sabe? A gente sabe que tem coisas que não convém fazer. A pessoa que bebe, bate nas outras pessoas, arranca a roupa, faz um monte de vexame, de vergonha. Pecados, né? E Paulo está falando, gente, cara, não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Olha que interessante. Por que ele está comparando o vinho com o Espírito nesse caso? Vai para o 19 aí. Falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Até aqui, por gentileza. Olha só que interessante. Quando então eu falo com os meus irmãos com salmos e hinos, quando eu canto os cânticos espirituais, sabe, eu estou enchendo-me do Espírito, eu estou bebendo do Espírito. Cara, tem vezes em casa, eu entro mãe assim, é aquela música já fez a conferência aqui, no momento ali do irmão da profética, ele dá você falar com o seu banheiro, do seu carro, você está atravessando o seu banheiro, eu lavando cozinha, o Senhor falou assim: vai lá e pede desculpa à sua esposa, você foi muito grosseiro com ela. Falei: meu Deus, que isso, Senhor, calma. Essas lapadas assim. Irmão, você começa a adorar a Deus no seu dia, começa a louvar, a cantar com o coração, com intenção, sabe? Você começa a se encher do Espírito. Daqui a pouco você já está rodando no manto. 3 semanas a irmã fazendo isso, vira irmã do coque. 5 semanas, irmã da profecia. Aí, meu filho, se chegar andando na igreja olhando assim para você, vai revelar os pecados. Irmãos, cantem, sabe? Cantem louvores a Deus. Sabe, peguem essas músicas que foram, sabe, direcionadas, trabalhadas aqui e façam isso. Especialmente essa que eu trouxe, Santo para Sempre, da Cecil Williams, da Bethel Church, sabe? Essa música, irmãos, ela é muito profunda, muito profunda. Aliás, as músicas da Bethel, a maioria delas são muito boas, sabe? Porque parece que são músicas que eles se debruçam em cima da Bíblia e eles compõem de acordo com o texto. Sabe, olha só a primeira parte dessa música. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer,
cantando ao Cordeiro uma canção. Isso é uma adoração coletiva da igreja. Sabe, isso daqui, irmãos, essa parte sabe, ela é algo interessante, porque é como se fosse algo já no céu, né? Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Parece algo profético, né? Algo que vai chegar, né, no futuro, né? Como que aquele pecador que está ali na rua agora vai estar cantando ao Cordeiro uma canção? Quando ele se converter. Então isso aqui sinaliza quase que como algo futuro. Mas Luiz, isso tem embasamento bíblico? Abre aí pra gente Filipenses 2:10, por gentileza. Acho que eu vou na televisão aqui que é melhor para mim. Televisão não é de crente não, Yuri. Se eu ver na sua casa. Abre aí para nós aí. Filipenses 2:10. Para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. Aqui está falando de uma completude, né? De todas as pessoas. Vai, passa por gentileza. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É lógico que essa perícope aqui, esse pedaço aqui, ele está falando o seguinte, sobre uma confissão de todas as pessoas, de todas as línguas, tá? Mas todos aqueles que são crentes, eles se dobram diante do Senhor como? Para adorar a Deus, para bem dizer que Ele é santo, que Ele é justo, que Ele é fiel. Sabe, o nosso louvor, muitas vezes, irmãos, ele simplesmente relata aquilo que está dentro do nosso coração, a gratidão que nós temos ao Senhor. Sabe, o que você tem cantado nesses dias, sabe? Você tem cantado Orochi? Sabe? Como é que chama aquele rapaz que foi preso que parece com Wesley mesmo? Oruan. Você tem cantado Oruan? Sabe? Pode ser o Richarlison também, Wesley. Pode ser o Richarlison. Desculpa, a gente parece com o Richarlison. Olha lá, o Wesley até meteu com o capuz, cara. Gente, nosso coração tem que cantar a gratidão que Deus nos fez, pelo que Ele nos fez, sabe? Mas para isso a gente tem que voltar lá no Salmo primeiro, né? Bem-aventurado o homem que medita na lei, na instrução do Senhor, de dia e de noite. Cara, quando você medita na palavra, o ponto central da palavra é a morte de Cristo por nós, pela remissão dos nossos pecados, cara. Isso vai encher seu coração de gratidão e você vai cantar para Ele sobre gratidão, sabe? Você vai abandonar um pouquinho o Oruan, sabe? Você vai abandonar um pouquinho as demais coisas, sabe? Os traps da vida aí. Alguns gostam de pagode, sertanejo, sei lá o que é, né? E todos nós podemos nos juntar, sabe? Cantar o Cordeiro uma canção. Apocalipse 7, 9 ao 10. Ai, pega aí para nós aí. Coloquei umas perícopes aqui que fala sobre a unidade da igreja, se rendendo a Cristo, cantando junto, sabe? Depois disso olhei e eis que diante de mim havia uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e folhas de palmeira nas mãos. Pode passar. Eles clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro. Olha só que bonito, cara. Olha que linda a visão que o João teve, sabe? Índio. Dias atrás eu estava ouvindo falar aí de uma conversão dos índios, cara, sabe? Já pensou? Lá no céu, gente de todo jeito, cara. Eras diferentes. Ali vai estar com a roupa tudo igual, né? Falou ali, roupa branca, né? Mas pessoas de todas as eras adorando ao Cordeiro. O domingo, sábado, domingo, acontece isso também, das pessoas que estão vivas aqui na terra ainda. E quase que no mesmo horário, 7h30, 7 horas, a igreja se junta e começa a levantar louvor e glória ao nosso Deus. Cara, isso é algo muito bonito, cara. Imagina, se Deus abre os seus olhos espirituais, você pode ver os anjos junto cantando a Deus. Glória, aleluia. Agora, se estiver cantando Sabor de Mel, não vai estar junto, né? Vai estar desalinhado, né? A gente pega no pé dessa música aí, mas a irmã tem outras músicas boas, tá, gente? Depois vocês pesquisam lá. Mas se estiver cantando Glória a Deus e Aleluia, vai estar alinhadinho. A igreja inteira no Brasil, imagina, gente, 7 horas da noite, o culto aqui na Teu Reino, o culto lá não sei aonde, não sei aonde. Até nas igrejas, às vezes, tem uma teologia errada, né? Tem o começo, ele tem um louvor, né? Quando não está cantando também para a alma, né? Para ganhar dinheiro, as coisas, né? Se estiver cantando um aleluia, um glória a Deus, um santo, 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 meu Deus, sabe, todo o coro dos crentes cantando, adorando o nosso Deus, sabe, isso,
Às vezes a gente vem no culto e a gente não percebe esses detalhezinhos, sabe? Passa batida, mais um culto, vamos lá, aleluia, glória a Deus, uhul, e passa batido. Não, gente. Vamos perceber o que Deus está fazendo, sabe? As coisas simples que Deus está fazendo no nosso meio. Na hora do louvor. Cara, tem dia que eu venho louvar a Deus que, sabe, no domingo que eu falo, cara, só o louvor já foi suficiente. Só o louvor já foi suficiente. Eu só não vou embora porque eu sei que Deus tem que dar umas puxão de orelha na palavra, né? Mas você precisa se render a esse momento, sabe? Tem uma frase que a Jace fala, o Wesley uma vez comentou sobre isso, que na hora que a gente vem aqui para louvar a Deus, é o reflexo do nosso devocional, algo assim, né, Wesley? Em casa. Oi? Como é que é? Pois é. Aí você vê às vezes a pessoa aqui na igreja, na frieza. Será que em casa o devocional está em dia? Será que está fervendo pelo Senhor, sabe? Está queimando pelo Senhor? Meu Deus, o John Piper que fala, né, que as redes sociais no dia do juízo provarão que não foi por falta de tempo, né? Meu Deus, tem tempo para dar uma espiadinha ali no site de sei lá o que a gente está vendo, mas não tem tempo para parar para adorar o nosso Deus, não quer trazer o céu para a terra, gente. Deixa o céu descer. Gente, é você que é a expressão do céu na terra, meu Deus do céu. Deixa o céu descer como? Estou até mudando a música aqui, mas deixa Deus falar. Sabe? Quem é a expressão do céu aqui na terra hoje? Que tem o Espírito Santo, que tem tudo. Como é que o céu vai descer? Se você não estiver envolto, sabe, nesse ambiente de adoração, de glória, abre a boca, gente. Abre a boca, Deus fez a boca, fez o som, o coração, sabe? Deixa, como Paulo falou, sabe? Cantando com hinos espirituais, salmos, sabe? Se permita, Luiz, mas minha voz é feia. Irmão, Deus não vai te julgar. O homem vai. Mas Deus não. Sabe? Fala, tô cantando para Deus, não é para você não. Cante. Parte 2 dessa música. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Tem outra partezinha aqui, vamos meter aqui por enquanto. Gente, Jesus, ele é esse, tá? Às vezes a gente esquece também, sabe, quem que é o Senhor Jesus. Quem que é o Senhor? Eu falo pro Saul, vamos, de patrão eu chamei pra gente falar sobre Jesus. Ele falou, não, já viu o filminho, papai? Falei, então, como é que é Jesus? Aí foi falando, né? Cabelo grande, assim, assado. Eu falei, que cor que é o olho dele? Aí ele falou, no filminho tá tal cor. Eu falei, Saul, o olho de Jesus é um olho que tem um fogo. Aí ele que regalou o olho assim. Ele tem uma chama de fogo saindo dos olhos de Jesus, Saul. Tem um trono resplandecente de glória, Saul. Vamos ler na Bíblia para você ver. E a gente precisa ter o temor do Senhor. A igreja, ela perdeu o temor, muitas vezes, sabe? Estou falando da teu reino, não, no geral. Muitas vezes a gente trata Jesus como um qualquer, cara. Não é um qualquer. Sabe, o nome dele é o mais alto, não é à toa. Deus não colocou o nome de Jesus mais alto. Significa autoridade sobre todas as coisas, gente. Sabe, engrandecimento. Vai, Efésios capítulo 1, volta um pouquinho só a Bíblia aí. Efésios é uma carta muito boa, sabe? Para a gente entender essas dinâmicas espirituais. Vou adiantar aqui, versículo 3 em diante. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em si mesmo. Qual que era o mistério de Deus em relação a tudo, irmãos? A criação, as coisas que estavam acontecendo, olha só, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra.
de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Todas as coisas. Vamos lá para o versículo 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Irmão, você chega na sua sala de aula, o professor está lá. Quem estuda ainda, né? Quem que estuda ainda? Nem sei se existe mais escola. Tem 2 pessoas ali que estudam ainda. Você chega no seu trabalho, quem que trabalha? Quem que tem chefe? Seu chefe está lá aí, ó. Beleza. Quando o seu chefe está na sala, você está com o comportamento é um. Quando o chefe sai e não tem câmera no ambiente, o comportamento é outro. Quem que concorda com isso ou não? Alguns até fazem queda de braço no serviço. Irmãos, a presença de uma autoridade no ambiente, irmãos, muda o comportamento daquele que está abaixo dessa autoridade, que está subjugado a essa autoridade. Quando eu estava na casa, namorava com a Deise, chegava na casa da avó dela, que ela morava com a avó dela, eu chegava lá, estava todo mundo no começo, né? Depois a gente vai ficando mais folgado. Tudo bem, gente? Bom demais? Joia? Bom demais, não, né? Tudo bem? Boa noite, olá. Ó, o menino é certinho, né? Então a presença das pessoas ali mudava o meu comportamento. Aí a Deise falava assim: ô Luiz, eu e a minha mãe vai sair, a gente vai comprar alguma coisa, você espera aí um cadinho. Até a barriga a gente solta, né? Tá prendendo o ar ali, né? Pra ser aceito, né? Até a barriga você solta. Relaxa um pouco. Por quê? Você fica tenso, você fala: nossa, eu preciso agir de acordo com algo, né? Com uma expectativa dessa minha autoridade. Se a gente é assim com os nossos professores, que vocês falaram que desiste escola, nos nossos trabalhos, nossos chefes, né? E em relação ao nosso Deus, ao nosso Jesus maravilhoso, que o nome dele é o mais alto, o nome dele é o maior, é sobre todos, cara. Como Paulo falou aqui, acima de todo principado, poder, potestade, domínio, sabe? De tudo que se nomeia nesse século, gente, não vai ter ninguém que vai ter um nome tão comparado com o de Jesus, cara. Não dá. Tem uma outra canção que fala sobre... É do Gabriel Guedes também. Não, é da Betel e ele traduziu também. É aquela Vitorioso És, né? Como é que fala? Os reinos vêm e vão. Isso aí. Cara, aquilo ali é Daniel, sabe? Que Daniel está falando ali sobre os animais. Parece um animal ali, um leão com asas. Depois aparece, depois do leão é o quê? É o urso? Não lembro se é o urso, o que era. Depois aparece um outro. A tradução daqueles são reinos que iriam surgir. Homens, reis famosos. Quem é o homem mais poderoso do planeta hoje? Alguns falam Putin, outros falam Trump, né? Seja lá quem for. Irmãos, eles não vão chegar nem na unha de Jesus Cristo, cara. Nem na unha. Nem com todo armamento bélico que eles possam ter, dinheiro, o que seja. O nome de Jesus está acima de todos, irmãos. De todos. Não há inimigo para Jesus, irmãos. Tem gente que tem medo do diabo, medo sabe? Dos demônios, irmãos. Jesus na terra, como homem, quando ele chegava e tinha alguém endemoniado, já falava: o que você veio nos atormentar, Jesus? Porque a expectativa dos demônios é o quê? A gente vai ser lançado no lago de fogo, no tormento. A gente vai ser lançado. Eles viam Jesus chegando, irmão. Eles diziam: meu Deus, é hoje. Jesus mandava eles calar a boca para não falar quem ele era, para não revelar quem ele era. Gente, não tem ninguém acima de Jesus. Amém? Ninguém. Ninguém. Esse é quem que você entra no seu quarto e você vai falar com Jesus, cara. Como que você fala com Jesus? Eu lembro de uma pessoa que conversou comigo uma vez. Quando eu vou falar com Jesus, eu fico sentado mesmo, tá bom. Não sei porque essa bobeira de ajoelhar. Irmão, não estou engessando você aqui não. Mas ajoelhar em toda a história da humanidade significa o quê? Se render. Significa o quê? Eu sou menor. Sabe? Eu sou pequeno.
Pode orar sentado, Luiz? Pode. Deitado? Pode. É porque tem uma hora que Deus vai te pegando ali no mistério, ali na oração, você vai ficar muito tempo, você não fica nem ajoelhado muito tempo. Às vezes Deus te levanta assim, cada coisa, né? Mas diante de Jesus, gente, diante da presença do nosso Deus, é reverência, sabe? Nossa, meu Deus. Cada coisa a gente vê hoje na igreja, sabe, em cima do púlpito. E pior, em cima do púlpito é onde estão os olhos, né? Todo mundo vendo. E no meio dos irmãos mesmo, cada coisa de irreverência que a gente vê diante da presença de Deus, sabe? Meu Deus, conversa com um crente de 30 anos para trás de igreja, 40 anos de igreja, como é que era antes, como é que é hoje. Sabe, no meio do culto, quando alguém está trazendo a palavra, irmãos, essa pessoa é um representante do Senhor ministrando ao coração das pessoas. Sabe, é uma irreverência muitas vezes, conversa, levantação para beber água, mexer no celular, e tipo assim, ver a questão de... Eu bato muito nessa tecla, né? O público masculino às vezes tem essas idiotices, vendo o jogo, o placar do meu time, quanto que está aqui no meio do culto, Deus falando com você ali preocupado com o time. Vou falar o meu time, preocupado com o Vasco. Deus falando com você. Derruba uma geleira lá não sei aonde, lá a água entra no Rio de Janeiro, vai até Minas Gerais, começa a ter mar, não existe o Vasco, não existe Flamengo, não existe Rio de Janeiro nunca mais. Você estava ali preocupado com o Vasco no meio do culto, Deus falando com você. Preocupado com o time, sabe? Misericórdia, gente, a gente tem que ter reverência diante do nosso Deus, sabe? O nome dele é sobre todos. Vai Filipenses 2:9 aí para mim, irmão, a embasar isso que eu estou falando aqui. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Pode passar. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Pode passar. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, aqueles que ficam de coisinha, né? Ah, porque ajoelhar para quê diante de Deus? Um dia vai ajoelhar, irmãos. Querendo ou não. Querendo ou não. Sabe? Ajoelhar ali pode ter um sentido também profundo de vai ter que confessar que Ele é o Senhor. Vai ter que confessar que Ele é o Senhor. Sabe, a Bíblia ela tem meio que uma chave profética, que algumas pessoas gostam de interpretar escatologicamente. No livro de Josué, quando ele persegue ali alguns reis, que eles colocam ele dentro da caverna, depois eles fecham com a pedra, né? Eles vão lá, fazem a limpa na guerra, depois voltam e pegam esses reis, colocam os reis diante deles para executar. Como que vocês acham que eles colocam? Ajoelhados, rendido. Josué tem o mesmo nome de Jesus. Muitas pessoas pegam essa passagem para falar que é algo escatológico sobre, né, a volta de Jesus, derrotando seus inimigos e tal. Irmãos, vai ter que se prostrar diante do Senhor, cara. Vai ter que se prostrar diante do Senhor. Antigamente a autoridade era muito respeitada, sabe? Autoridade militar, autoridade, sala de aula, igreja, pastor, irmãos. Antigamente você tá doido, filho. O pastor falou, a pessoa mudava a vida dela. Falou, não, na minha igreja o pastor falou isso aqui, é isso aqui. Hoje em dia, que é esse pastor que está falando aí? O que ele está falando? Eu sei o que ele está fazendo de errado. A primeira coisa que o pastor dá um direcionamento. Hoje em dia, conversando com o pastor Flavinho esses dias atrás, pegou e falou, Luiz Henrique, hoje em dia é difícil. Hoje em dia você dá um direcionamento, a pessoa já vem com um chat GPT. Não, mas eu vi lá que é assim, já vem questionando. Você está ajudando a pessoa, ela já vem questionando, sabe? Então assim, irmãos, as autoridades estão sendo cada vez mais diluídas, sabe? A sociedade já está muito líquida, mas quando Jesus voltar, Ele vai mostrar por que Ele é a autoridade, e a gente vai ver isso, vai ser mais ou menos igual aquele vídeo que mostra como que os animais agem quando tem um relâmpago, um trovão, como que eles ficam doidinhos, né? Irmão, nosso coração ele derrete com a voz de Deus. Se Deus trovejar do céu, irmão, a gente faz igual João em Apocalipse. João, que era um apóstolo, ele fala que quando ele viu o Cristo, ele caiu como morto, irmãos. Quem que sou eu? Comedor de angu? Meu Deus. Parte 3 da música, pra gente acabar. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Irmãos, a versão em inglês, ela fala, como é que é? And the angels cry.
Eu gosto muito dessa versão, dessa frase em inglês. E os anjos choram. Holy, santo. E os anjos choram. Sabe, clamar é, de certa forma, como se você estivesse chorando e falando, tá? Mas é porque no Brasil a gente não entende muito assim. A gente entende o clamar como um louvor mesmo, de certa forma, um pouco esvaziado da obra original, mas em inglês é: e os anjos choram, santo, santo, santo. Isso é muito profundo, cara. Quanto que a gente está chorando? Quando o negócio está arregaçado, né? O coração está entregue mesmo, sabe? Você não está nem cantando, mas você já está chorando diante da presença de Deus, cara. Quando a gente passa aqueles momentos de avivamento que a presença desce, assim, manifesta no nosso meio, você está até chorando. Acampamento tem muito disso, né? A pessoa está entregue ali, tem nem condição mais. Se acender a luz é só catarro que tem. Aliás, acampamento, eu nunca entendi acampamento não ter aqueles lenços perto das pessoas, né? Que dão em casamento, né? A pessoa vai casar daqueles lencinhos. Não sei se no seu tempo tinha. Tinha lencinho, irmão? Ou não? Tinha aí, tá vendo? No meu nunca teve, irmão. Você vê, a glória tá acabando, né? Vai acabando mesmo. Tudo vai passando uma hora, a misericórdia. Irmãos, os anjos choram. Santo, santo, santo. Abre Isaías 6. Eu gosto desse texto, cara. Vamos lá, Isaías 6. Domingo eu vou pregar sobre... Não amanhã, no outro domingo. Vou pregar algo que vai encaixar bastante nessa palavra aqui. Então quem está vindo aqui vai pegar a série de pregações aí de entrega ao Senhor. Vai ser muito bom, cara. Louvado seja Deus. Isaías 6:1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafim estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Irmãos, algumas pessoas dizem que sobre o serafim cobrir o rosto é em função de não ver a glória de Deus, de não ver a Deus, por respeito. Agora imagina, cara, um ser que está ali na presença de Deus. Olha para você ver, que reverência, cara. Vamos continuar. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ali Isaías falou: cara, eu estou morrendo porque eu vi a maior das santidades. Cara, e ele estava indo morrendo mesmo. Ele estava indo sendo consumido pela glória de Deus, a santidade de Deus. Meu Deus, cara. Sabe? A gente tem que ansiar essas coisas, cara. Sabe? Essas experiências. Deus, abre meus olhos espirituais. Deixa eu te ver, Senhor. Sabe? Nossa, esses dias atrás eu ouvi um louvor. Eu esqueci quem que é o pessoal que canta. Mas tem um trecho lá que eles falam, né? Algo nesse sentido, né? Que quer ver a glória de Deus, ainda que eu morra. Sabe? Quem são os ousados nesses dias de hoje para falar isso, sabe? Que quer ver a beleza da santidade de Deus, mesmo que, sabe, que seja a última coisa que você faça na sua vida. Sou tão jovem, nem me casei. Agora que eu comprei uma moto, agora que eu sou o Pedrinho do Bololô, né, Pedro? Agora que eu tô aqui, sabe? Agora que chegou o meu momento. E aí? Tem uma música do Pedro, depois nós vamos mandar essa música do Pedro aí. Está nos grupos aí de discipulado aí, hein? Eu que cantei ainda. Vou mandar, não. Aí já é demais, né, Pedro? Mas agora que o Pedro chegou no ápice da moto, cara, sabe, você teria coragem, Pedro, de trocar? Se Deus falasse, ó, tá escrito lá, né, que o Espírito de Deus não contenderia com o homem por muito tempo, portanto seus dias seriam de 120 anos, né? A gente sabe que a média de idade no Brasil, 80 e poucos, 90, né? Sendo generoso. Se você soubesse que seriam 120 anos de vida, mas Deus falasse: eu vou te mostrar a minha glória hoje, mas aí você vem comigo, sabe? Ou você vai viver 120 anos aí, como crente mesmo, depois vai subir. Cara, tem que ter o coração ousado para falar: eu quero, Senhor, deixa eu te ver.
Igual Moisés, né? O Senhor queimou com ele e falou: eu não vou com vocês não, Moisés. Entra, a terra está aí, vocês vão entrar, mas eu não vou com vocês. Eu vou mandar um anjo para ir com vocês. Moisés falou para ele o que, gente? Quem que sabe? O que o Moisés falou para Deus? Moisés falou assim, ó: Senhor, você é o meu Éden. A sua presença é o meu deleite. É isso que essa frase diz significa. A gente vai para onde? Mesma coisa que Pedro falou: para onde nós iremos? Que terra, Senhor? Você é minha Canaã. Você é minha terra prometida. Imagina Deus ouvindo isso de Moisés. Acertou. Moisés era fácil, ele deixou as riquezas do palácio de Faraó para ficar no meio do deserto com o povo. E o povo, em vez de seguir o mesmo coração, estava fazendo o quê? Não, eu quero voltar para o Egito. Meu Deus. Irmãos, não tem nada nessa terra que é mais valioso do que a presença e a glória de Deus. Nada. Se existe alguma dúvida no nosso coração, é porque a gente está distante, a gente precisa entrar nessa presença. Se você se faz esse questionamento hoje, você fala: cara, eu acho que eu não aceitaria não. Você ainda está um pouco convencido com as coisas desse mundo, com o brilho desse mundo. Nada que um câncer não resolva. Nada que a perda de um familiar não resolva. Nada que expectativas frustradas não resolvam. Tem um livro do Bibo que é, como é que é? O Deus que destrói sonhos. Não sei se é esse o nome, o título. É um sorvete caído no chão, né? Tem uma música que a Deise gostava muito. Fala sobre isso também, sobre renúncia. Eu odiava essa música. A Deise ouvia e falava: desliga essa música. Ali eu deixava me manifestar. Falei: eu não quero ouvir essa música. Quero a vida na terra. Eu gosto de ver, que eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter 5 filhos. É uma música nesse sentido, sabe? O que importa, gente, de fato? Quando você começa a entrar nesse caminho, desse direcionamento dessa música aqui, cantando com entendimento, abrindo o coração, Deus começa a trabalhar, irmãos. Deus começa a mexer. E aí vem o break point, né? Vem o ponto ali de ruptura, irmãos. Porque Deus começa a confrontar tanto que aquilo que a gente quer quando a gente está na carnalidade começa a ser posto diante de nós como desnecessário. Começa a perder a força, a volição que nós temos para alcançar certas coisas na terra. Quando a graça de Deus, a maravilhosa graça dele, manifesta a presença na nossa vida, a gente começa a questionar: será que eu quero isso mesmo? Aí é perigoso, cara. Aí você começa a ficar assim: cara, acho que agora eu estou me enganando que eu quero essas coisas aqui, mas eu já vi a glória de Deus um pouquinho, Deus deixou eu ver um tiquinho, e agora eu estou um pouco convencido de que eu não preciso dessas coisas, mas ainda estou lutando para querer ficar. Entra, gente. Deixa ele arrancar tudo que tiver que arrancar, cara. Deixa ele tirar, porque no final vai restar você diante da presença do seu Deus. E aí? Sabe? É nesse momento aí que o balanço vai fechar. É nesse momento que você vai olhar para você mesmo no espelho e vai falar assim: meu Deus, o que eu fiz? Fique de pé no seu lugar, nessa noite. Irmãos, nós não somos sumos sacerdotes. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Mas a Bíblia nos chama de sacerdócio, né? Real. E o sacerdote, irmãos, que não era o sumo, ele não entrava no santo dos santos. Ele ficava numa salinha anterior, que tinha uma mesa com os pães, que só os sacerdotes podiam comer. Tinha um candelabro que ele tinha que cuidar ali para que as velas não se apagassem. E tinha um lugar do incenso, que ele acendia o incenso 2 vezes. O pão simboliza Jesus, né? Que nós devemos alimentar de Jesus. O candelabro, o Espírito Santo, a luz de fato que existe em nós, né? E o altar do incenso, as orações, que eram acendidas 2 vezes no dia, de manhã e de tarde. Então do sacerdote era esperado algo, um serviço sacerdotal. Vocês são sacerdócio real. Vocês não estão de férias na terra. Louvor, adoração, oração. É um sacerdócio, é um ministério. Às vezes a gente olha para a igreja: qual o meu ministério do louvor? Meu ministério aqui na igreja. Irmão, seu ministério é a oração, é o louvor.
na sua casa. Sabe? Abre o seu coração, irmãos. Aceite esse sacerdócio que Deus tem para você. Sabe? Você é filho, você é santo. Esse sacerdócio vai te conduzir à presença dele. Porque a sala adiante era a sala que o sumo sacerdote entrava. E o que Jesus fez? Ele rasgou a cortina que separava, irmãos. A presença de Deus, ela é para nós hoje em dia. Para mim, para você. Mas tem que entrar, tem que buscar. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós queremos, Pai, mais o Senhor, mais intimidade, Pai. Ah, Senhor Deus, nós queremos mais intimidade, queremos temer o Senhor, Pai. Ah, Deus, queremos dar a Ti honra, louvor, glória, Senhor Deus, que o Senhor é merecedor, Jesus, aleluia. Ah, Deus, santo, santo, santo é o Seu nome. Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Nós queremos exaltá-lo nessa noite. Canta essa música, irmão. Canta. Os anjos cantam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. E os anjos cantam, Santo, poderoso é, Santo, exaltado é. Os anjos cantam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado é, Santo, Santo pra sempre. Louvado seja o Seu nome, Jesus. Pai, nós queremos, Pai, dizer a Ti todos os dias que nós te amamos, que o Senhor é santo, exaltado, digno, Senhor Deus, de toda a nossa atenção, do nosso coração, das nossas vidas, Senhor Deus. Pai, que o Senhor é digno, Pai, dos nossos pensamentos, Deus. Ah, Deus, nós queremos arrumar briga com o mundo, se necessário for, Deus. Deixar amizades, Pai, sabe? Nós queremos o Senhor, Deus. Nós queremos pagar o preço, Senhor Deus, para tê-lo, Pai, como o maior, Deus, em nós, Pai. Como aquilo que nós mais desejamos, Deus. Deus, que não seja só canção, Deus. Não seja só palavras, Deus, da boca para fora, Deus. Quando cantarmos essa canção e todas as outras, Pai, canções do Senhor, nós vamos refletir isso nas nossas vidas. Que nós não venhamos pensar, como eu estou em pecado, então não vou cantar. Não, que isso venha nos confrontar, Senhor Deus. Para nós mudarmos, para podermos abrir nossas bocas e cantar com o coração, em espírito, em verdade, Senhor Deus. A Ti, Senhor. Que o Senhor é santo, que o Senhor é exaltado, digno. Que o Senhor é maravilhoso. Ah, Deus, o Senhor é a fonte de vida em nós, é a razão, Deus, é o ponto, Deus, final de nossas vidas. Transforma o nosso coração, Deus. Tira toda dúvida, Pai, todo medo, Deus. Permite-nos, Deus, entrar na Sua presença, te sentir, ter intimidade contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, aplauda o Senhor Jesus aí. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor porque Ele é digno. Que quando você cantar essa música agora, sabe, abre o coração mesmo. Pode ser aqui, na sua casa, no ônibus, na moto. Tá bom, Pedrinho? Canta com o coração, sabe? O Senhor é exaltado, maravilhoso, santo
para sempre. Quando você canta, ele vai te transformando. Toda a nhaca que está dentro ainda. Amém? Vamos encerrar então. Luciano, encerra pra gente, por gentileza. Wesley? Irmãos, vamos fechar os nossos olhos. Palavra muito abençoada. Estende suas mãos. Que a graça do nosso Pai e as suas doces consolações esteja sobre cada um de nós. A igreja do Senhor seja abençoada em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Mais um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Senhor, como é no céu, Jesus. E vem